Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha começado a trabalhar naquele novo emprego fazia pouco tempo. E logo nos primeiros dias, minha colega de setor veio com aquele assunto. A gente estava almoçando e ela falou aquilo. Laura, por acaso o Henrique já tentou se aproximar de você? O Henrique? A gente conversou esses dias. Por quê? Olha, não é por nada não, viu? Mas toma cuidado, porque aquele lá é acostumado a passar o rodo na mulherada. Difícil uma solteira que não tenha passado na mão dele. Nossa, sério mesmo? Mas você já se envolveu com ele? A gente saiu 2 vezes, mas isso já faz um tempinho. Perguntei se ela ainda sentia alguma coisa por ele e por isso estava fazendo aquela advertência, mas ela falou que não, que já era a página virada, até porque, segundo ela, ele não levava ninguém a sério, só queria saber de diversão. Falou ainda que só estava me dando aquele aviso porque já tinha notado os olhares dele para cima de mim. Olha, não vou negar que eu também já tinha percebido o jeito dele quando me olhava, né? Quando passava por mim, mas, enfim, eu tinha chegado, não fazia muito tempo ali, não sabia exatamente de que lado que estava a verdade. Eu era um cara tão simpático, assim, tão bonito, e não vou mentir. Se ele se aproximasse e me chamasse para sair, por exemplo, eu acho que não me faria de rogada, porque tinha gostado dele desde o começo. De todos os caras que trabalhavam ali na firma, ele era disparado o mais bonito. E o fato é que ele realmente acabou se aproximando de mim. Pouco a pouco, dia após dia, ele foi se chegando, puxando conversa, quis saber se eu tinha namorado. E no fim, quando lhe contei que não era comprometida com ninguém, numa sexta-feira, marcamos de tomar um chopp depois do trabalho. Resumindo, acabamos até nos beijando já nesse primeiro dia. E para dizer bem a verdade, eu adorei ficar com ele. Pelo menos naquele primeiro contato, ele se mostrou tão carinhoso e tão caloroso, assim. Só que naquele nosso primeiro encontro, aconteceu uma coisa que me deixou meio assim, com a pulga atrás da orelha. O celular dele estava ali sobre a mesa e de repente começou a vibrar. Tinha alguém ligando para ele. E como o aparelho estava bem ali à minha vista, foi inevitável ver que era uma mulher. Quem estava ligando, pelo menos era o nome, que eu li ali no visor do celular dele. Eu senti que ele mudou um pouco nessa hora, quando deu uma olhada assim no telefone. Ficou meio nervoso, meio sem jeito, e também não quis atender. E como a fulana insistiu, eu até perguntei: não vai atender, Henrique? Atende, vai, de repente é alguma coisa importante? Não vou não. Não deve ser nada, depois eu ligo de volta. Pelo fato daquele ser apenas o nosso primeiro encontro, eu fiquei constrangida de perguntar quem era a tal mulher que estava ligando para ele. E o detalhe é que ela não ligou apenas uma vez, ligou várias, como também mandou mensagens. A mensagem, aliás, ele respondeu, fez aquela expressão de contrariedade assim, mas respondeu. Pelo menos eu vi digitando alguma coisa, embora, claro, não tenha conseguido ler o que era. Naturalmente que isso acabou criando assim um clima não muito legal, né? Tava tão bacana ali, nós dois conversando, quando de repente aquela mulher começou a ligar, ele mandou aquela mensagem, depois de muita insistência dela, e claro que não ficou legal. Enfim, estávamos ali juntos de qualquer maneira, trocando beijos, quando de repente aquela mulher começou a ligar. E quando estávamos indo embora, ele se ofereceu para me deixar em casa. Aí eu acabei não me segurando e perguntei:
Você não vai me contar quem é essa Cíntia que ficou te ligando o tempo todo? Alguma ex-namorada? Ele olhou assim pra mim, visivelmente embaraçado. Depois respondeu daquele jeito esquisito. Que namorado o quê? É uma louca aí com quem eu saí uma vez. Mas a gente não tem mais nada um com o outro. Repito, não quis ficar cobrando pelo fato de ser apenas a primeira vez que a gente estava saindo. Eu não sabia se de repente teria outras vezes, mas não queria que ele ficasse me achando uma chata logo no primeiro encontro, né? Uma ciumenta, possessiva. Outra coisa que eu também queria, deu muita vontade de perguntar, é se era verdade mesmo aquilo que a Val tinha me falado, que ele já tinha ficado com várias mulheres ali na empresa, só que também não tive coragem. Enfim, a gente chegou, ainda ficamos trocando carinhos ali dentro do carro, na frente de casa, e eu acho que não preciso nem dizer que adorei demais o que aconteceu entre a gente. E é claro, fiquei na expectativa de rolar outros encontros. Deitei e fiquei ali na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido. Adormeci com a imagem dele no pensamento. Como só iríamos voltar a nos ver na empresa na segunda-feira, pensei que ele fosse me ligar para a gente marcar alguma coisa, mas infelizmente isso não aconteceu. Só eu sei como me senti quando cheguei na firma e a gente se viu. Meu coração galopou dentro do peito. Seu sorriso me desmontou. Acabamos almoçando juntos, não ali onde a gente costumava almoçar, mas num lugar mais distante, onde podemos ficar mais à vontade, longe dos olhares dos colegas. Eu até comentei com a Val que a gente tinha ficado, e lembro dela me olhando assim com aquela cara e falando: eu vi mesmo que vocês saíram juntos na hora do almoço. Perguntei a ela se tinha algum problema, porque senti que ela fez aquela cara de quem não tinha gostado. Mas ela falou que não tinha nada a ver, que problema com ela não tinha. O fato é que passamos a sair direto. Saímos ali da firma e ficávamos curtindo, até que, inevitavelmente, aconteceu a nossa primeira vez. E se eu disser que foi menos do que maravilhoso, estaria mentindo. Porque foi para ficar na história. Saímos da empresa, ele passou num posto de gasolina, abasteceu. Enquanto ele foi até o caixa, passar o cartão, eu fiquei ali no carro esperando. E não me perguntem por quê, mas comecei a bisbilhotar umas coisas que estavam ali no painel. Papéis, ticket de maquininha de cartão. Aí abri o porta-luvas e vi que tinha um monte de coisas ali dentro também. E entre essas coisas, havia um papel em especial que me chamou a atenção. Era um papel de plano de saúde. Na verdade, era uma guia de exame. O detalhe é que o nome do paciente não era Henrique e nem podia ser. Afinal de contas, era uma ecografia obstétrica, ou seja, referente a uma gravidez, ou seja, não podia ser dele, lógico. Agora, o que me deixou completamente embasbacada foi que aquela guia estava no nome de uma mulher que, coincidência ou não, se chamava Cíntia. Ou seja, só podia ser aquela mulher que tinha ligado um monte para ele quando saímos aquela primeira vez. Só podia, né? Não podia ser coincidência só. Olha, eu comecei a tremer. Até porque aquela guia só podia significar uma coisa, que a tal de Cíntia, fosse quem fosse, estava grávida. E se aquele exame estava ali dentro do carro dele, adivinha, quem tinha 99,99% de chance de ser o pai? Só podia ser o Henrique. Sem saber o que fazer, até porque fiquei passada. Acabei tirando uma foto daquela guia com o celular.
Detalhe, a ecografia estava marcada para terça-feira da semana seguinte. Sem saber ao certo porque estava fazendo aquilo, peguei o celular e tirei uma foto daquela guia. Depois tratei de guardá-la no mesmo lugar onde tinha encontrado. E olha, não sei como consegui manter o controle quando ele voltou para o carro. Quer dizer, ele até percebeu que eu estava esquisita. Inclusive perguntou: "Tá tudo bem, Laura? Você tá meio pálida?" Menti. Falei que só tinha sentido um pouco de tontura. Tínhamos combinado de sair para algum lugar, mas depois do que vi ali dentro daquele porta-luvas, sabe, quebrou completamente o clima. Eu ainda perguntei: "Henrique, posso te fazer uma pergunta? Aquela menina que ficou te ligando aquele dia, Cíntia, me lembrei do nome dela. Vocês têm se visto, se falado? Cíntia? Claro que não. Graças a Deus ela não me ligou mais depois daquele dia. Mas qual o motivo da pergunta?" "Nada não. Curiosidade. Mas então vocês não têm mais nada um com o outro?" "Claro que não, Laura. Já te falei. Meu Deus, não sei por que você trouxe esse assunto à tona de novo." Olha, eu quase retruquei. Quase abri aquele porta-luva e peguei aquela guia de exame para pedir que ele me explicasse o que aquilo significava. O que uma guia de ecografia obstétrica no nome daquela criatura estava fazendo no carro dele. Já que eles não se falavam mais, não se viam, não tinham nada um com o outro. Mas aí achei melhor deixar pra lá. Lembrei das coisas que a Val tinha me falado. Mas achei melhor deixar pra lá. Sabe, a voz dela ressoava na minha cabeça. Ela dizendo que ele passava, usou essa expressão, ele passava o rodo nas meninas solteiras ali da empresa. Que não tinha uma que já não tivesse passado na sua mão. Devia ser por isso que eu fiquei daquele jeito. E devia ser isso, o que ele fazia com as outras, que ele estava fazendo comigo também, curtindo. Como já tinha curtido com outras. Até mesmo ela, a Val, já tinha saído com ele, ela mesma me contou. Será que ele era tão mulherengo assim? E será que estava me escondendo alguma coisa a respeito daquela Cíntia? Bom, que estava, claro que estava, né? Não havia dúvida, né? Olha, isso mexeu tanto comigo que eu fiquei tão mal, que pedi que ele me levasse embora para casa. Ele viu que eu realmente não estava bem. E sabe, não dava nem para disfarçar, porque eu fiquei realmente me sentindo muito, muito mal. Depois que chegou em casa, até chorar eu chorei. Não conseguia acreditar que ele pudesse estar mentindo para mim. Devia ter algo muito errado naquela história. Mas como a nossa história estava só no começo, tomei uma decisão. Em vez de cobrar alguma coisa, eu decidi me afastar. Ele me ligou, por exemplo, já no final de semana, mandou mensagem, mas eu não respondi nem atendi. Sofri. Não vou dizer que não sofri, mas era melhor dar um basta, quando tudo estava no começo, do que ficar protelando e acabar sofrendo ainda mais. Ele não deve ter entendido o motivo da minha atitude, né? Aquele modo diferente de como passei a tratá-lo. Na segunda-feira, por exemplo, quando a gente se viu de novo na empresa, eu tratei de um jeito tão frio, de propósito. Ele fez aquela cara de surpresa. E também não aceitei almoçar com ele quando ele convidou. Inclusive, perguntou: "O que tá vendo, Laura? Por que você tá me tratando assim?" "Tô te tratando de um jeito normal." "Claro que não tá, e você sabe disso. Foi alguma coisa que eu fiz, ou que eu falei?" "Juro. Eu não tinha intenção de entrar naquele assunto. Mas, como ele insistiu, num impulso, eu acabei dizendo aquilo. Repito, não tensionava, mas se você me dissesse a verdade
a respeito do que você tem com aquela Cintia, quem sabe eu voltasse a te tratar como antes. Como assim? Do que você está falando? Mas que insistência! Você quer saber por que eu estou insistindo nisso? Pois eu te conto. Eu vi a guia de ecografia no nome dela dentro do teu carro. O que você tem a me dizer sobre isso? Ela está grávida? O filho é teu? Bom, se estava no teu carro, aquele exame só pode ser teu, né? Dessa vez, foi ele que perdeu a cor. E perdeu a língua também. Ficou mudo, me olhando com aquela cara de bobo. Olha, eu tive de insistir para ele se manifestar. Até que a certa altura, sem conseguir se sustentar o meu olhar, ele falou num fio de voz. Ah, então é isso, você viu? Olha, eu ia te contar, Laura. Só estava esperando um momento melhor. Ele acabou assumindo que ela realmente estava grávida. E que ele era o pai da criança. Pelo menos era o que ela dizia. Eu então quis saber de quantos meses ela estava. Ele me contou que estava no 4º ou 5º mês. Olha, eu me senti uma boba. Porque se ele tivesse me contado desde o comecinho, desde aquele dia, quando ela ligou pro celular dele, eu não teria me deixado envolver daquele modo. Não teria sequer ido pra cama com ele. Tanta coisa poderia ter sido evitada. Aquela paixão, sabe, teria parado ali naquele comecinho e eu talvez já estivesse até recuperada. Me senti usada por ele. Porque ele tinha mentido para mim. E convenhamos, se tinha agido assim no comecinho do nosso namoro, o que eu podia esperar dele depois? Ele jurou que não tinha mais nada com ela, que fazia muito tempo que os dois não ficavam juntos. Que aquela criança, que ela esperava, era a única coisa que os ligava. E ainda acrescentou. Me apaixonei por você, Laura. Juro. Como eu juro também que ia te contar. Se não contei antes, porque, sabe, fiquei com medo de você não reagir bem, não entender, se afasta de mim, se apaixonou por mim. Você mentiu pra mim, Henrique. Foi isso que você fez comigo, me fez de boba, de tonta. Tá certo, eu errei, mas me perdoa. Eu prometo que nunca mais vou esconder nada de você. Me desculpa, Henrique. Mas essa história tá sendo meio demais pra mim, viu? Você vai ter um filho com outra. Filho é coisa séria. Filho é coisa pra vida toda. Mas é de você que eu gosto, Laura. É com você que eu quero ficar. É? Até quando? Até você se cansar de mim? Até conhecer outra menina que mexa com o teu instinto de pegador? Eu sei da tua fama. Já me passaram a tua ficha, viu? Eu sei que você já saiu com quase todas as meninas aqui da empresa. Você não leva ninguém a sério. Do mesmo jeito que fez comigo quando mentiu pra mim. Ele ficou em silêncio durante algum tempo, visivelmente confuso. Depois se defendeu. Também não é assim, Laura. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Acredite em mim, eu tô gostando de você pra valer. Mas não vai dar, viu? Vai ser melhor assim. Bom, pelo menos pra mim vai, né? Não quero sofrer por causa de homem. Já fui feita de boba pelo meu ex-namorado, não quero passar por isso de novo. Principalmente numa história complicada como essa. Ainda bem que eu tô descobrindo assim mais ou menos no começo, né? O pior de tudo, isso é que foi o pior, é que eu estava gostando dele de verdade. Se tivesse só curtindo ali, me divertindo, seria fácil. Só que não. Não sabia se estava apaixonada. Era até meio cedo para dizer isso ainda, mas com certeza devia estar. Porque só eu sei o quanto foi difícil me afastar desse homem. Até porque a gente se via de segunda a sexta-feira ali na empresa. Estávamos praticamente o tempo todo em contato. Olha, até a Val ficou surpresa quando lhe contei que ele tinha engravidado a tal de Cíntia. E que mesmo ela estando grávida, ele queria continuar comigo. Sempre que o via,
eu sentia aquela fisgada por dentro. Aquela vontade de voltar atrás e me atirar nos seus braços. Sabia que não devia, mas é a vontade do corpo e do coração. E o fato de vê-lo o dia todo, 5 dias por semana, só aumentava o meu castigo. E o pior é que volta e meia ele fazia tentativas de aproximação. Só eu sei o esforço que fazia para não fraquejar. Até que um dia, meses depois, ele veio conversar comigo. Falou que queria me contar uma coisa que eu soubesse pela sua boca e não pela boca de outra pessoa. Primeiro perguntou: eu ainda não desisti de você, sabia? Me diga, não tem mesmo nenhuma chance de você voltar para mim? Henrique, esquece isso, Henrique. Não tem mais nada a ver. E já faz tanto tempo. Eu sei que faz. Mas eu ainda não te esqueci. Mas enfim, já que você não me perdoa, né? Não quer mais nada comigo? Eu tomei uma decisão. Queria que você soubesse que eu tô indo morar com a Cintia. A gente decidiu criar essa criança junto. Mas eu jogo tudo pro alto se você voltar atrás. Se aceitar ficar comigo. Por isso é que eu tinha de conversar com você. Porque é você que vai decidir essa parada. Só eu sei como bateu forte meu coração naquela hora. Só Deus para saber o quanto eu senti vontade de falar para ele: então joga tudo pro alto. Porque eu te amo, eu continuo apaixonada por você. Uma das razões para eu ter decidido me afastar dele foi justamente essa. A chance de ele ficar com a Cíntia por causa da criança. Claro que também pesou o fato de ele ter mentido para mim. Mas, sabe, imaginando que ele fosse morar com ela por causa da criança, eu acho que esse foi o maior entrave, aquilo que me levou a decidir terminar tudo. Mesmo assim, acabei sofrendo do mesmo jeito. E acho que tudo se tornava pior porque eu sabia que ele também me queria. Tanto que tinha, me colocado na condição de juíza. Bastava uma palavra minha para ele jogar tudo pro alto e iria reconhecer a paternidade, tudo, mas não ficaria com a outra. Ficaria comigo. Bastava que eu dissesse que eu aceitava de volta. Sabe, isso é que tornava tudo pior. Porque, na verdade, sempre que eu pensava nele, e pensava o tempo todo, era impossível eu não chegar à conclusão de que se a gente não estava junto, eu e ele, era por minha causa. Porque eu não aceitei. Porque ele também me queria. Tanto que vivia insistindo naquela reaproximação. E tanto que antes de ir lá morar com a Cíntia, ele veio conversar comigo. E me disse: se você me aceitar, eu não vou morar com ela. Assumo a paternidade da criança, tudo bem, mas quero ficar com você. Lá no fundo eu sei que, na verdade, eu tomei essa decisão numa tentativa de não sofrer. Só que acabei sofrendo mais ainda. Meu Deus, como é difícil, dolorido estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Eu mesma me sabotei. Eu mesma tolhi essa paixão aqui dentro de mim, em vez de aproveitá-la, vivê-la intensamente. Quanto tempo iria durar? Não sei. Mas a gente também não sabe se vai estar viva amanhã. Quem sabe eu não devesse dar uma chance para ele e para mim. E aceitar que ele ficasse comigo. Só que não. O mandei para junto da outra. Se seria feliz, ou se somei mais um esforço e tomei a melhor decisão, não sei. Não sei. Na verdade, nunca vou saber. A única coisa que eu sei é que, por medo de sofrer, quem sabe, eu tenha virado as costas para minha felicidade.